Eu sei que os livros de direito muitas vezes são caros e acabam desatualizando rápido. Hoje eu vou te dar 10 dicas de livros de direito disponíveis no serviço Kindle Unlimited. No Kindle Ilimitado. Ilimitado. Tá bom, né? Que estão disponíveis no serviço do Kindle Unlimited. No Kindle Ilimitado, vocês sabem qual é. Olá, questionadores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Andressa Slompo e antes de a gente começar com as dicas de livros, por favor, se inscreve aqui no nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Me segue lá também no Instagram, lá eu posto outros livros e a gente tem outras conversas não só sobre direito. Para quem não sabe, o serviço de Kindle Unlimited... Fala de novo. Para quem não sabe, o serviço Kindle Ilimitado nada mais é do que uma Netflix dos livros. Então, através de uma assinatura mensal, você tem acesso a mais de 600 mil obras. Você pode acessar tanto se você já tiver o Kindle como eu, mas você também pode acessar e fazer a leitura dos livros através do celular, do aplicativo do Kindle. Caso você queira ser assinante do serviço, eu deixei o link aqui na descrição. Uma coisa que tem que ficar claro, você não vai encontrar nesse serviço livros de doutrinas tradicionais, mas sim publicações mais recentes de temas jurídicos atuais, como por exemplo direito digital, LGPD. Tem vários livros e ensaios sobre as questões jurídicas relacionadas à pandemia. Então tem muita coisa legal e de publicação recente, atualizada. Eu separei as minhas dicas por livros de áreas de interesse. O primeiro delas é sobre História do Direito. Vamos lá? O primeiro é Olho da Lei, História de uma Metáfora. É um livro bem curtinho, de 77 páginas, que vai contar realmente a evolução do Estado de Direito sobre uma perspectiva de vigilância. Ele conta a história de uma lei que tem olho, que tudo vê e tudo sabe. E realmente o autor ele vai colocar essa questão da lei como controle social. Parece bem interessante e é de rápida leitura. Já para os amantes de direito penal, eu escolhi aqui 3 livros da área para que a gente possa conversar. O primeiro livro que eu separei foi Realidade do Sistema Carcerário Brasileiro, que ele realmente vai abordar questões como superlotação, sobre o excesso de prisões temporárias e que tem muitos presos que estão no regime fechado e que poderiam ter outras alternativas de pena. Também é um livro de rápida leitura e que nos faz esse convite, de olhar o nosso sistema carcerário sobre uma outra perspectiva. Também nessa perspectiva mais crítica, humanitária, eu indico para vocês Marcas do Cárcere, histórias de mães e filhos separados pelas grades. Essa leitura me parece muito interessante, é um livro-reportagem e conta a história de 3 mães, Antônia, Clara e Sandra, em que de alguma forma elas também foram punidas por não poderem exercer a sua maternidade, uma vez que os seus filhos foram condenados. É uma outra perspectiva sobre o sistema prisional. Quando a gente fala de sistema prisional, a gente não está falando somente dos presos, mas de todos os impactos da sociedade. E aqui realmente vai ser o olhar das mães sobre todo esse sistema. E o quarto livro que nós vamos conversar é Direito Penal Brasileiro e Psicologia Jurídica, uma análise sobre os casos de psicopatia. Bom, a gente sempre fala aqui no canal sobre a necessidade de olhar aspectos jurídicos sobre outras perspectivas. Nesse livro, nós temos a abordagem jurídica e a abordagem psicológica. O autor ele traz uma ideia bem polêmica sobre medidas de contenção, em que ele defende que psicopatas, pessoas antissociais, não deveriam nem ser presas com pessoas comuns, muito menos em um hospital para ser curado, mas sim um local em que ele fique permanentemente lá, tendo acompanhamento médico, mas que ele fique isolado da sociedade. Então, para quem gosta do tema, também é uma leitura interessante e que está disponível no serviço do Kindle. O próximo livro que está disponível no Kindle é A Reforma Sufragista, Origem da Igualdade de Direitos entre Mulheres e Homens no Brasil. O livro é uma tese de doutorado da UFMG, da Cíntia Seminares,
e ele vai contar desde o movimento sufragista para que as mulheres votassem em 1932, né, quando as mulheres tiveram direito a votar. E vai falar que o movimento sufragista, ele não foi só pelo voto, mas também que motivava as mulheres a irem trabalhar, a irem estudar, a ocuparem os seus espaços, e que nesse movimento as advogadas também tiveram muita participação. Então, para todas as mulheres é leitura obrigatória. E para você que gosta de direito do trabalho como eu, tem um livro muito legal no Kindle que é O Trabalho nos Tempos de Coronavírus. Ele é um livro que foi escrito pela Cíntia Positi, que é advogada, e o Luciano Martinez, que ele é juiz do trabalho. E ele é realmente um manual de toda a legislação, de tudo que aconteceu nesse último ano e que impactou no mundo do trabalho a questão da pandemia. Eles vão abordar questões como o Programa Emergencial de Suportes e Empregos, a ausência de trabalhadores por serem impactados com o coronavírus, os benefícios emergenciais, né, de preservação do emprego e da renda, a suspensão dos contratos de trabalho. Essa área do direito foi muito afetada com a pandemia. Realmente os autores fazem um apanhado de toda essa legislação e ela está pronta e disponível para você no Kindle sem pagar nada mais por isso, só com a sua mensalidade. Ainda falando sobre coronavírus, que todo mundo já está cansado de falar, mas estamos vivendo num momento de pandemia e isso realmente afeta muito as relações jurídicas. Eu indico para vocês Direitos e Deveres Fundamentais em Tempo de Coronavírus. Esse livro foi a reunião de esforços de 4 instituições jurídicas baianas que, após o decreto de calamidade pública, né, do Senado, resolveram semanalmente criar um espaço para discussões de artigos relacionados às implicações jurídicas quanto ao coronavírus. Um outro livro com um tema super novo e interessante que está disponível no Kindle Ilimitado é Direito ao Esquecimento. Ele foi escrito pelo juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele é o Luiz Martins Holanda Bezerra Júnior e ele realmente vai versar sobre essa questão. O direito ao esquecimento é algo super novo na área jurídica e ele vai falar sobre a questão temporal da divulgação, né, de fatos pessoais, enfim, ainda que verídicos, que após um tempo a pessoa possa ter o direito de apagá-los totalmente. Então ele coloca assim: limitação temporal para a manutenção e divulgação de fatos pessoais do passado, fora do contexto da realidade, capazes de macular a honra, o bom nome, a privacidade e a integridade psicológica das pessoas, bem como essa possibilidade de a gente solicitar essa intervenção judicial para que isso aconteça. Então, como eu falei para vocês, é um tema super recente e nós estamos aqui num canal de YouTube, né? Então, será que daqui a um tempo eu posso apagar esse vídeo, querer que ele não seja mais vinculado em nenhum lugar? O nono livro que está disponível no Kindle Ilimitado é Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos, Ótica da Diferença e Ações Afirmativas. Esse livro ele foi escrito pelo procurador regional Sidney Madruga e ele vai fazer uma comparação, né, dos direitos da pessoa com deficiência, não só, né, pensando no nosso ordenamento jurídico, mas ele faz uma comparação com o ordenamento jurídico da Europa e do mundo como um todo. E ele coloca assim, um dos pontos relevantes, né, da obra, uma questão polêmica, é as ações afirmativas como instrumento de inclusão de minorias. Esse livro eu coloquei na lista, além de eu acreditar que é um tema relevante, direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência, mas também porque ele é um livro caro, né? Ele é em torno de R$100 e você vai ter ele disponível no catálogo, né, do Kindle Ilimitado se você tiver assinatura, então vale muito a pena. E chegamos ao último livro da nossa lista, ele se chama Desigualdades, o que pode ser feito. Ele é escrito pelo professor e economista Anthony Atkinson, acho assim que fala, e que é um professor super preocupado com questões sociais, com políticas públicas. Então, no livro, ele apresenta possibilidades de como reduzir, né, a desigualdade do mundo. Ele até coloca que são 5 áreas que ele propõe essas políticas públicas, nas áreas de tecnologia, emprego, segurança social, distribuição de capital e tributações. Um ponto que é bem interessante que ele coloca é que não se discute, na verdade, o fato dos ricos estarem mais ricos, mas o que se discute é as políticas públicas que não estão dando certo no mundo para a redução da pobreza.
um tema de justiça social, um tema relevante e um livro muito interessante que está disponível no catálogo. Minhas dicas foram úteis? Você gostou? Se sim, por favor, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram. Se você tem algum livro que você já leu no catálogo da Amazon, achou interessante de direito, por favor, coloca aqui nos comentários, porque você também ajuda outras pessoas a acharem obras interessantes. Se você quer assinar um serviço da Amazon, o link também tá aqui embaixo, já disse. E é isso, pessoal. Saia das redes sociais e vá ler um livro. Que estão disponíveis no serviço Kindle Unlimited. De Kindle Unlimited. Na verdade, Wizard patrocina a gente.